Ricardo vivia uma vida ditada por números. Como contador, seu mundo girava em torno de planilhas, demonstrações financeiras e a busca incessante por riqueza material. Os dias se transformavam em semanas, semanas em meses e meses em anos, todos seguindo o mesmo ritmo monótono. Ele perseguia promoções e aumentos salariais, medindo seu valor pelo tamanho de sua conta bancária e pelo luxo de seus bens. Seu apartamento, adornado com móveis caros, e os últimos lançamentos eletrônicos eram testemunho de suas conquistas. Ou assim, ele acreditava. Ricardo tinha pouco tempo para qualquer coisa além do trabalho e suas buscas materiais. Amizades se perdiam em memórias distantes, ofuscadas por sua ambição. Raramente visitava seus pais idosos, e suas ligações eram frequentemente recebidas com uma desculpa apressada. Amor, compaixão e empatia eram conceitos estranhos, substituídos por um cálculo frio que permeava cada aspecto de seu ser. A vida, ele pensava, era um jogo de acumulação, e ele estava determinado a sair vitorioso. Seu coração, antes repleto da vibração da juventude, havia se tornado frio e endurecido, enclausurado em uma carapaça de indiferença. Ele havia se tornado um prisioneiro de sua própria autoria, preso em uma gaiola dourada de materialismo. Mal sabia Ricardo que o destino tinha outros planos, um chamado abrupto que quebraria a ilusão que ele tão cuidadosamente construíra. Pois, na grande tapeçaria da vida, sua história estava longe de terminar. Estava apenas aguardando seu capítulo mais transformador. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Aqui iremos contar uma história real de uma alma arrependida da vida terrena, mas que voltou para nos alertar do tipo de vida que muitos de nós têm levado atualmente. Então, caro amigo, já deixe seu like e siga o nosso canal para ficar sempre por dentro de histórias como esta. O guincho dos pneus cortou a noite, uma sinfonia dissonante de metal colidindo com o asfalto implacável. Ricardo, perdido em sua névoa habitual de pós-expediente, mal teve tempo de reagir. O mundo do lado de fora da janela do carro se dissolveu em um borrão caótico de luzes piscantes e sons distorcidos. Seu corpo, submetido a forças além de sua compreensão, foi jogado de um lado para o outro como um boneco de pano. Então, um silêncio sinistro se abateu. Ele se viu pairando sobre os destroços, um observador distante da cena que se desenrolava abaixo. Socorristas se aglomeravam ao redor do carro destruído, seus rostos marcados por uma determinação sombria. Ele viu seu corpo sem vida jogado sobre o volante, um estranho em um terno que ele vagamente reconheceu como seu. A negação o invadiu em ondas gélidas. Isso não podia estar acontecendo. Era tudo um erro terrível, uma invenção de sua imaginação. No entanto, a evidência era irrefutável. Seus sentidos, não mais limitados pelas restrições de sua forma física, estavam intensificados a um grau quase insuportável. Ele podia ouvir cada palavra sussurrada, sentir o peso de cada lágrima derramada por espectadores invisíveis. O véu entre o mundo material e o reino etéreo havia sido rasgado, revelando uma realidade que ele nunca ousara imaginar. Ricardo havia morrido, e sua alma, recém-libertada de sua casca mortal, estava à deriva em um mar de confusão e descrença. A confusão tomou conta do espírito de Ricardo. Onde ele estava? O que estava acontecendo? Ele parecia flutuar, desligado do mundo físico, mas ainda de alguma forma consciente dele. A cidade agitada continuava ao seu redor, alheia à sua presença espectral. As pessoas passavam, suas conversas um murmúrio distante em seus ouvidos, suas vidas seguindo sem um pensamento para o homem que acabara de partir do meio delas. Uma força estranha começou a puxá-lo, uma força gentil, mas persistente, arrastando-o para cima. Ele olhou para trás, para a cena do acidente, o carro destruído agora uma lembrança distante. O medo,
agudo e frio, percorreu seu ser. Era isso? Era isso que o aguardava após uma vida inteira perseguindo objetivos terrenos? O desconhecido se estendia diante dele, vasto e pouco acolhedor. Ele sempre havia descartado a vida após a morte como um conto de fadas, uma ilusão reconfortante para as massas. Agora, diante da realidade inegável da existência de sua própria alma, ele estava perdido. O mundo materialista ao qual ele havia dado tanto valor, agora parecia totalmente insignificante. Seus bens, suas conquistas, suas ambições, tudo havia desaparecido em um piscar de olhos, deixando-o com nada além do peso de sua vida não realizada. E assim, com uma mistura de terror e aceitação relutante, Ricardo se rendeu à força, deixando-se levar para o desconhecido etéreo. E assim veio o aperto do umbral, um reino de sombras. A força se intensificou, puxando Ricardo para um vórtice rodopiante de cores e emoções. Ele sentiu-se sendo puxado para baixo, para uma escuridão sufocante. A beleza etérea que o havia saudado inicialmente após sua morte havia desaparecido. Em seu lugar, uma paisagem desolada, envolta em uma escuridão opressiva que parecia penetrar em seu próprio ser. O ar era denso com uma sensação palpável de desespero. Um coro de vozes invisíveis sussurrando palavras de angústia e arrependimento. Ele se viu no meio de uma multidão de figuras sombrias, suas formas contorcidas em expressões de sofrimento e desespero. Elas estendiam a mão em sua direção com mãos etéreas, seu toque enviando arrepios gelados por sua espinha. Esses não eram os seres benevolentes de suas aulas de catecismo na infância. Eram criaturas das trevas, seus olhos ardendo com uma luz fria e malévola. Elas o atormentavam com vislumbres de seu passado, destacando cada ato egoísta, cada palavra cruel, cada oportunidade de amor e compaixão que ele havia desperdiçado. O peso de suas ações o oprimia com força sufocante. As consequências de sua vida materialista e egocêntrica, agora inescapáveis. Ele sempre acreditara que a morte trazia um fim às preocupações terrenas. Em vez disso, ele se viu diante de um acerto de contas muito mais aterrador do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Este era o umbral, um reino de purificação para almas atormentadas pelo peso de suas transgressões terrenas. E Ricardo, preso neste purgatório de sua própria autoria, foi forçado a confrontar a paisagem desoladora de sua alma. Imagine um farol na escuridão. Quando o desespero ameaçava consumi-lo completamente, uma luz suave atravessou a escuridão opressiva do umbral. Ela emanava de uma figura que estava à distância, um ser de pura luz branca que irradiava calor e serenidade. As figuras sombrias recuaram da luz, suas formas tremendo e sibilhando como chamas apagadas pela água. Ricardo, atraído por este farol de esperança em meio à escuridão iminente, sentiu um vislumbre de esperança se acender em sua alma cansada. Ao se aproximar da luz, ele pôde distinguir as feições gentis do ser. Era uma mulher, seus olhos brilhando com compaixão e compreensão. Sua voz, quando ela falou, foi como um bálsamo suave em sua alma atormentada. "Paz, Ricardo", disse ela, suas palavras ecoando com uma calma sobrenatural. "Não tenha medo, você não está sozinho." Sua presença irradiava um amor tão puro, tão incondicional, que corroeu a casca endurecida que Ricardo havia construído ao redor de seu coração. Pela primeira vez desde sua morte, ele sentiu um vislumbre de esperança, um lampejo de calor em meio à frieza avassaladora do umbral. As sombras ainda espreitavam nos limites de sua visão, seus sussurros um lembro constante de seus atos passados. Mas, na presença deste ser luminoso, ele encontrou forças para resistir à sua atração, para acreditar que talvez a redenção não estivesse totalmente fora de seu alcance.
Quem era este ser que ousou se aventurar nas profundezas do umbral, oferecendo consolo a uma alma tão perdida como a sua? E que caminho estava reservado para um homem que passou a vida inteira perseguindo sombras materiais? Era um espírito elevado, um trabalhador de uma colônia espiritual que havia sido enviado para ajudá-lo. O espírito se apresentou e explicou a Ricardo que sua redenção dependia de seu desejo sincero de transformação. A jornada não será fácil, disse ela, mas o fato de você estar disposto a reconhecer seus erros já é o primeiro passo. Ricardo, ainda enfraquecido, sentiu em seu coração que aquele era o caminho que ele deveria seguir. Aceitou a ajuda oferecida e, junto a ela, começou sua travessia. Não foi uma jornada rápida. Cada passo exigia dele humildade, coragem e, acima de tudo, fé. Ele teve que revisitar seus erros, pedir perdão, perdoar a si mesmo e aos outros. A cada pequena vitória sobre seu ego e orgulho, sua alma se iluminava um pouco mais. Após um longo período de recuperação no umbral, Ricardo finalmente chegou aos portões de uma colônia espiritual. Lá, ele foi recebido com carinho por espíritos que há muito aguardavam sua chegada, incluindo alguns familiares que ele sequer lembrava que haviam partido antes dele. A sensação de paz e acolhimento era indescritível. Na colônia, Ricardo foi integrado a grupos de estudo e trabalho espiritual. Ele aprendeu sobre a importância do amor, da caridade e do perdão, valores que ele havia ignorado durante sua vida terrena. Embora ainda tivesse muito a evoluir, Ricardo finalmente se sentia em paz, cercado de luz e amor, longe das sombras que tanto havia perseguido. A redenção de Ricardo não era um fim, mas o início de uma nova jornada, agora iluminada pela compreensão espiritual que ele antes desprezava. Ele havia sido resgatado das trevas do umbral e, com esforço e dedicação, encontrava-se agora em um lugar onde a esperança e o amor eram abundantes, pronto para continuar sua evolução rumo a esferas mais elevadas. E aí, meu caro amigo e amiga, o que achou da história de hoje? Me conte aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e seguir o nosso canal para ficar por dentro de nossos conteúdos transformadores. E fica a reflexão: dinheiro e bens materiais não é tudo. Até a próxima. Tchau.